Fala galera, beleza? O professor Jora está com vocês aqui em mais um vídeo e hoje eu queria trazer um aulão para você, né? Para você que trabalha aí com análise de terreno, para você que quer entrar num nicho de atuação bem legal, que é trazer a viabilidade de glebas para empreendimentos, para parcelamento, né? Então vou trazer um pouquinho para vocês aí a minha experiência aí de mais de 20 anos trabalhando dentro do setor habitacional, dentro do setor público, dentro do urbanismo, né? Ter essa experiência aí do que a gente entende seriam uns pontos totalmente importantes para você, né? Que vai comprar um terreno, e aí não vou trazer lotinho, né, pessoal? Lógico que a gente vai trabalhar com coisa grande. Mas aí, para quem vai trabalhar com gleba, para quem vai trabalhar com parcelamento de solo, né? Para quem vai aí trabalhar com áreas maiores, alguns pontos que a gente julga que é extremamente importante, que você deve observar, né? Até como um nicho de atuação, beleza? Bora lá? Vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui então, né? Então, aqui, né, a importância da análise da aquisição de um terreno, né? Então, a compra de um terreno, ele é destinado a empreendimentos residenciais, comerciais, né? Então, a primeira coisa que você precisa se atentar quando você estiver prestando esse serviço é por que eu preciso dessa gleba, né, desse terreno? O que meu cliente vai fazer? É uma área residencial que ele quer fazer? Ele quer fazer um condomínio fechado? Ele quer fazer loteamento? Ele quer fazer aqueles aluguéis de barracão? Qual que é? Então, entender claramente aí qual que é o objetivo desse seu investimento, né? Olha, Jonathan, meu cliente ele está procurando uma gleba, uma área aí para fazer parcelamento de solo. Jonathan, meu cliente está procurando uma área aí para fazer barracão logístico. Então, é importante, primeira coisa, é você entender qual que é o objetivo aí, então, dessa gleba, desse terreno que você vai ajudar a montar aí um relatório, montar aí a sua viabilidade técnica, beleza? Vamos lá. Então, né, quanto mais informação, melhor, né? É residencial, é um comercial, é um loteamento, você vai comprar para investir, vai morar nele, que padrão você tá imaginando, qual que é o público-alvo, né? Então, trazer aí esse arcabouço de informações vai te ajudar e muito, né, a começar a nortear, né, essa busca aí pelo terreno ideal, essa busca aí pela gleba interessante, aí o que o seu cliente vai precisar. Tá? E tem muita área para isso, pessoal. Vamos lá. É importante avaliar o potencial desse terreno, considerando as características físicas, localização, infraestrutura, vocação imobiliária, cuidado com isso, tá? Não caia no conto do vigário. Precisa entender aí essa vocação imobiliária, né? Limitações legais, que às vezes você fala para o cliente, compra essa gleba, vamos adquirir isso, e lá na frente tem um imbróglio jurídico que você colocou um BO no colo do seu cliente agora. Nosso papel é resolver problema, não trazer problema, beleza? Possíveis restrições ambientais, né, relativo ao patrimônio histórico, cultural, né? Então, a gente chama isso de um EVT, né? Nada mais é que um estudo de viabilidade técnica. Então, esses pontos que eu vou trazer para vocês aqui, eu fui reunindo aí ao longo desses 20 anos de experiência, prestando esse serviço de consultoria técnica, né, para loteadores, construtoras, né, e grupos de investidores, principalmente, aí, que precisa ter uma ideia se ele vai aportar um capital nessa gleba ou não. Tá? Então, a gente chama de estudo de viabilidade técnica. Opa, pulei um monte aqui. Bora. Primeira coisa, vamos lá. Questões técnicas, né? Vamos um grupo aqui. Topografia, documentação. Eu vou dividir em administrativa e jurídica, diretrizes ambientais, viárias, infra, faixas de domínios, zoneamentos, planos diretores e leis de ocupação do solo, tá? Esses são os principais fatores aí que você vai trazer dentro do seu estudo técnico, tá? Para o seu cliente aí, e ele vai trazer essas informações importantes para tomar decisão. Dentro das questões técnicas, pessoal, o que a gente vai visualizar? Porque muitas vezes eu não tenho a carta topográfica ainda, não tenho levantamento topográfico, mas a gente consegue ter uma ideia hoje pelo Google, por exemplo, uma visita em campo, né? A gente consegue nortear aí algumas informações. Então, se esse terreno é plano, né, que ele vai trazer pouca movimentação, gabarito nivelado, facilita a locação de fundações, né, tem um maior aproveitamento, ou nós vamos, aqui um exemplozinho, ó, da ideia, né, de terreno plano, que raramente vai aparecer isso aqui para a gente, muito difícil, né, ou os terrenos são em aclives, que aí eu vou trazer aí com uma concepção para entender a movimentação de terra, corte, né, locação de fundação, muros e contenções. Exemplificando para vocês aqui a ideia do aclive e o declive, mesma coisa, pessoal. Lógico, analisar um terreno para uma moradia própria é muito mais fácil do que você pegar uma gleba, porque o tamanho disso e as variáveis são importantes, mas é legal você trazer essa concepção de análise de topografia. Se já tiver levantamento
topográfico perfeito, senão a gente vai constituir aí uma ideia mais macro da situação, tá? E aí, quando a gente fala do declive, tem a questão sanitária também, esgotamento sanitário, tudo isso. Ó, então, se a gente tiver plano topográfico ok, levantamento topográfico ok, analisar a curva de nível, pontuar para o meu cliente qual que seriam as áreas, porque o cliente às vezes é leigo, ele não tem aí esse entendimento, então nós temos que facilitar. Então, você pode pegar a planta topográfica, por exemplo, e fazer manchas, né? Fazer ali uma zona, falar, essa aqui é uma zona de declive, tem uma queda, essa aqui é uma zona mais plana, você tem um aproveitamento maior nessa área, você tem uma PP, um córrego. Então, se tiver um levantamento perfeito para nós, né? Vou explicar para ele o que é uma curva de nível, né? Trazer esse entendimento. Pegar o que é uma coisa técnica e transformar em fácil entendimento. Esse é o nosso papel aqui dentro do nosso estudo, né? Documentação, primordial questão jurídica, né? Essa matrícula imobiliária, né? Como que está essa situação jurídica perante ao cartório? Como que está essa gleba? Isso é uma matrícula única? É uma matrícula composta por diversas transcrições? Então, todo esse documento, pessoal, a gente tem que ter informação, tá? Qual que é o histórico jurídico disso? Gente, olha, eu falo assim tranquilamente. 90% dos embrólios que travam o avanço de uma área é a questão jurídica. É a questão da titularidade, da propriedade, da posse, né? E isso eu preciso ter, então, a matrícula, né? A escritura, para a gente entender ali quem que é o proprietário disso e qual que é a sua situação. Né? Então, você vai ter o registro do imóvel com as duas informações, o número de matrícula, quem que é o proprietário, né? Lembrar que elas são válidas por 30 dias, então você vai atualizando isso de acordo com a sua necessidade, então não precisa também ficar se preocupando com isso. Pega uma, você vai ter um histórico, é importante ela estar atualizada, para você pegar, né, a informação de quem que é o proprietário. Né? Tem uma máxima que a gente fala dentro do direito, né, que quem não registra não é dono. Às vezes você vai procurar um terreneiro, ele fala, nossa, a gleba é minha, do meu parente, do meu tio que deixou para mim. Na hora que você pega a documentação, tem um imbróglio jurídico ali que nem é dele. Está registrado com outro proprietário, um outro CNPJ, né, tem toda uma constituição que você precisa entender esse ponto. Tá? Então, uma cópiazinha de matrícula aqui, o número dela, a verbação, a data, o ano, né, todo o histórico dela, onde ela vai aparecer para nós, né, as informações aqui, a data do registro. Então, é importante você pegar essa matrícula aí, ou a transcrição, para entender a metragem quadrada dessa área, se tem processo de averbação, se já foi feita construção nela, não foi feita construção, aí você faz um levantamento topográfico lá, você fala, pô, legal, tem uma casinha lá no meio. Aí você pega a matrícula, não está averbado, não tem aquela averbação. Por que eu estou falando isso? Porque se você tem uma gleba, um terreno, e lá tem construção, e porventura você vai promover o processo de demolição disso, porque você vai fazer um novo parcelamento, isso está averbado, você precisa constituir um alvará de demolição, depois registrar isso, né, para tirar essa averbação da matrícula, deixar a matrícula limpa. Então, olha que pontos importantes que passam despercebidos. Aí, na hora que você vai lá aprovar, cadastrar sua gleba, descobre isso aqui e aí atrapalhou todo o seu processo. O nosso problema é isso. O pessoal tem antecipação de atos e não percorre o caminho correto. Aí lá na frente dificulta mais. Então, esse estudo bem feito, pessoal, ele vai trazer um panorama em todos os aspectos. Isso é importante para o cliente. A gente vende isso para o cliente. A gente vende um conhecimento técnico que ele não tem. Mas a gente precisa vender corretamente, senão depois a gente se queima no mercado rapidinho, hein? Então, ó, pontos importantes, né? Demolição, construção, habites, a conclusão da obra, compra e venda, penhora, os capião, pacto, partilha, inventário, tudo isso decorre de informações que eu encontro na matrícula. Né, na escritura desse imóvel, desse RG deste imóvel, então, que vai nos ajudar olha, no aspecto jurídico, tem que resolver isso, tá? E aí você tem um norte aí, um parecer interessante para o nosso cliente, tá? Outro ponto importante são as questões administrativas. Essa gleba paga IPTU, esse terreno paga IPTU, ou está no INCRA ainda? Tem débitos federais, tem débitos municipais, tem multa, tem dívida perante ao município, perante ao Estado, né? É importante a gente puxar essa informação também. Lembrando, né, o meu parecer final, ele vai trazer as condições para que esse grupo de investidores, grupo de clientes, possa comprar ou negociar essa gleba aí para o futuro empreendimento. Então, nós vamos tentar levantar toda a capivara dessa área, toda a situação. A gente precisa, então, expor isso para o nosso cliente, beleza? Diretrizes ambientais, já estudar as certidões dos municípios. Gente, se tem uma APP ali, um córrego, você já vai ter ali uma área verde. Por que eu falo isso?
Muitas vezes o cliente não tem nem noção que é uma nascente, uma APP, e aí ele acha que ele tem lá 230 mil metros quadrados para trabalhar e 30% é área ambiental. Então, a área líquida para ele empreender é diferente. Então, a gente tem que deixar isso claro para ele, que ele vai ter uma área útil de empreendimento diferente do que ele tem na matrícula, diferente do que ele está negociando. Tá? Então, é importante a gente entender as diretrizes ambientais. Né? Então, a APP, nascente, rio, cerrado, mangue, brejo, tudo isso a gente vai compor. E hoje os municípios têm aí, nas suas bases cartográficas, seus QGIS da vida, muita informação que a gente pode extrair tranquilamente também. Foi no Google também, jogou a área lá, você consegue ter um norte, né, que se você tem um córrego ou não. Então, a gente tem que usar cada vez mais a tecnologia. Ó, fala para ninguém não, tá? Compra um dronezinho, faz parte da galera do drone, não fica caro não, você oferta isso pro cliente, aí você voa a área dele, você tira as fotos ali, isso ajuda a fundamentar legal esse seu estudo técnico. Ó, que dica, hein? Né? Ó, por que a gente fala da importância da APP? Cada largura de córrego vai ter uma APP. Então, você imagina que você tem uma área, você tem um córrego ali, um corpo de córrego, entre 50 e 200 metros. Estou falando que 100 metros é a APP. Olha o quanto meu cliente vai estar perdendo. Né? Então, é importante ele ter esse norte aí de quanto ele vai perder. Né? Nascente também, o raio de 50. Então, todas essas informações vão compor ali no final se é uma área viável ou não, partindo do primeiro ponto que eu trouxe para vocês, qual que é o objetivo da compra ou da aquisição desta gleba. Olha aqui, ó, como que fica as questões de nascentes, né? Então, a gente precisa entender aqui um pouquinho e levar essa informação para o nosso cliente. Olha só, aqui é um exemplo de uma área, a pessoa que estava trabalhando, né? E aí você tem todo o leito do córrego aqui. Então, o cliente, na verdade, ele tem só isso aqui, ó, para poder trabalhar, porque o restante ele tem que preservar. E aqui tem um lago no meio. Né? Então, ele precisa entender aí aonde ele está se metendo e cabe o nosso papel como técnico informá-lo. Diretrizes viárias também. Lembrando que todo município, ele traça algumas diretrizes viárias, está lá no plano diretor, né, que é a mobilidade urbana do município. Muitas vezes, essas diretrizes podem estar passando por cima da sua área, né, um desenho feito, um projeto feito lá. Porque quando você for cadastrar uma gleba, né, para fazer um parcelamento de solo, isso aí vai aparecer. Aí, algumas vezes, na grande maioria das vezes, se possível, você vai incorporar este viário lá já. Então, entender essa mobilidade urbana, se o seu terreno, se a sua gleba está passando por alguma diretriz, você precisa compor e ter essa informação também. Às vezes, você vai modificar a diretriz, vai depender de topografia, planejamento do solo, tudo isso. Mas se você ter essa informação é importante para lembrar para frente, ele pode ter um impacto ali em relação à diretriz viária. Né? Olha só que legal, cortando a gleba do cliente ali. Né? Infraestrutura urbana, a gente entender se essa gleba onde eu estou adquirindo, estou comprando esse lote, esse terreno, ele tem infra no entorno, né? A infra a gente vai sempre pensar nas questões de drenagem, esgotamento sanitário, rede elétrica próxima, porque eu preciso ver as questões de conexão futura, né? Senão eu vou ter que arcar para levar aí até a infra. Então, faz um raio ali, legal, tenta entender, né, e você faz isso tranquilamente com uma visita até no próprio Google, né, para entender ali a situação dessa minha área, tá? Em relação à infraestrutura, né? Elétrica, iluminação, subestação, dados, o que está chegando aí nesse perímetro meu, o que está chegando de informação, para que depois eu possa só conectar nas redes existentes. Ou eu estou muito distante e eu sou obrigado a arcar com esse custo aqui. Preciso pensar para fechar o VGV depois do meu cliente, tá? Então, a gente divide aí em mobilidade, drenagem, saneamento ambiental, tecnologia e dados, a internet hoje, tá? E aí, basicamente, eu vou olhar lá onde, cara, abastecimento, esgotamento e resíduo sólido, né? Pra gente tentar entender ali como que tá essa situação. Lembrando que eu nem falei de sondagem, tá? Se o meu cliente comprar, aí a gente avança para uma segunda fase, beleza? As tais chamadas faixas de domínio, pessoal, eu vou encontrar em relação às rodovias, redes elétricas, ferrovias, redes de cais. Às vezes, na minha área, está passando uma rede de alta tensão, já vou ter que prever ali, então, uma faixa de domínio. Às vezes, está cortando na minha terra, ali na minha gleba, ali do meu cliente, uma rede de gás, eu tenho uma faixa de domínio. Tudo isso é a área que eu vou tirar, que o meu cliente não vai empreender. Tá? E eu vou ter que incorporar isso dentro de um projeto. Tá? Então, olha só, você tem uma faixa de domínio ali, são as faixas que a gente precisa preservar. Né? Olha um desenho aqui de uma área que a gente está trabalhando. Então, eu tenho ali uma faixa de domínio e eu tenho uma rede de alta tensão de subestação. Né? Essa faixa ali, por exemplo, não pode ter esses lotes aqui.
Então, vou ter que readequar agora o projeto aqui, porque isso é uma faixa de proteção. Eu não posso ter empreendimentos ali de baixo, tá? Outra coisa que pode entrar também para a gente aqui é a zona de ruído de aeroporto. Então, se você está trabalhando aí dentro de uma área que é composta por aeroportos, veja a zona de ruído também. A faixa de ruído você não vai cair dentro desse lote do seu cliente, tá? Olha as faixas de domínio aqui, por exemplo, em relação à subestação, às redes elétricas, cada um com a sua tensão, seu KVA aqui, né? Eu não sou da área de elétrica, então... mas a gente sabe que se eu tiver uma torre elétrica, eu tenho as chamadas servidões ali, faixa de domínio que eu preciso preservar. Isso é o que importa para o meu cliente, ter a informação que isso vai impactar na área dele depois, tá? Então, as questões de gás também, as faixas de domínio, a gente pode fazer consulta, pedir certidões também, para as concessionárias locais, para que elas validem, né, o nosso atendimento, que elas validem essa informação, e eu vou juntando isso dentro do meu estudo de viabilidade técnica, né? Ponto básico que a galera esquece, o zoneamento do plano diretor daquela gleba, aonde ele está, né? Quais são os critérios do planejamento urbano de desenvolvimento, as áreas de adensamento populacional, a zona, se é uma definição de áreas residenciais, comerciais, industriais ou mistas, você precisa levar isso para o seu cliente, não é obrigação dele saber, por isso ele contratou a gente. Né? Então ele está comprando uma gleba que ele quer fazer, por exemplo, galpão logístico, e aquela área lá é só residencial. Acabou, cara, não tem alteração. Ou ele acaba comprando para fazer, por exemplo, comércio e é uma área só residencial. Ou ele quer fazer residencial e comprou uma área que só pode indústria, né? Porque não se atentou ao básico. Então eu deixei isso aqui para o final, porque isso é o básico, né? Se eu venho falando do básico, você já para de assistir o vídeo. Então a gente traz aí para vocês virem acompanhando todo esse processo nosso. É importante saber do zoneamento, do plano diretor, aonde está inserida aquela área, o seu potencial construtivo, né? O quanto que a gente vai trabalhar. Então, em caráter resumão para vocês aqui, pessoal, né? Vamos lá. Análise da viabilidade desse terreno, a questão jurídica, matrícula, registro do imóvel, titularidade, puxar a capivara dele aí, né? Penhora, processos judiciais, escapião. No âmbito administrativo, os débitos municipais, IPTU, INCRA, débitos federais, indenização, multa, essa área aí não está penhorada para alguém, ou tem alguma multa de IPTU, né? A gente entender um pouquinho desse histórico. Nos quesitos técnicos, topografia, solo, sondagem, lógico, se tiver um custo, seria perfeito, mas muitas vezes a gente não tem esse momento aqui agora da sondagem, né? Mas se conseguir convencer o cliente, seria interessante. Diretrizes ambientais, viárias, né? As questões técnicas, né? De água, esgoto, elétrica, legislações ambientais ali em cima, né? E a lei de uso e ocupação do solo, seu zoneamento, tá, pessoal? Isso é fundamental, para isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, foi quase um aulão para vocês aí, porque a gente está vendo que ao longo do tempo existe uma tendência, as áreas estão mais complexas, você precisa ser muito criativo e ser mais assertivo. Então, contrate profissionais aí que atuem nessa consultoria, que atuem nessa forma de trazer essa tranquilidade para o cliente aí, tendo sempre como vista o seu objetivo principal, beleza? Outro ponto importante que a gente não pode esquecer é que você pode prestar esse serviço como engenheiro, arquiteto, a galera lá, né, que atua na área aí, é um nicho ótimo de atuação, mas isso vai começando com áreas pequenas, vai pegando um macete, se você precisar, curte, compartilha, né, mas principalmente comente aqui. E ativa a notificação, para você saber que cada vez que o professor Jonathan mandar um vídeo novo, lá você tá ligado para ir lá pegar as dicas nossas aqui da equipe, beleza? Eu sou o professor Jonathan, espero vocês no próximo vídeo, galera. Valeu!